Dando continuidade a mais uma série de perguntas que eu recebi, eu vou responder essa próxima, que foi a seguinte: por que escrever? De onde veio essa ideia? Se eu sempre escrevi? E vou compartilhar um pouquinho com vocês sobre essa história. Porque afinal, eu poderia estar cantando, dançando, pintando, por que escrever? A minha história com a escrita começou em meados de 2015 e 2016, no meu auge da famigerada crise dos 30. Eu estava em um momento de muitas indecisões, de muitas dúvidas, então eu não tinha certeza sobre a carreira que eu estava, sobre as amizades que eu tinha. Eu me vi com muito medo do futuro, que o futuro reservava para mim. Me assustei muito quando percebi que eu não tinha um plano. No auge dos meus 30 anos, eu só estava vivendo, um dia após o outro. E aí eu comecei a estudar, a ler temas diversos. Eu sempre fui uma apreciadora de astrologia. E por esse tema, não foi o tema principal, mas pesquisando sobre astrologia e previsões, eu encontrei o Instagram da Luana Ferreira, que é criadora do Natural Vibe. E comecei a escutar os conteúdos dela e fazer as meditações e reikis e afins. Foi quando eu não lembro agora qual o conteúdo exato, mas ela falou sobre como a escrita é um processo terapêutico e como isso poderia ajudar. Bom, eu sempre me comuniquei muito melhor escrevendo do que falando ou de outra forma. E pensei, por que não? É muito engraçado porque a forma como eu começo, até hoje eu mantive muito isso da escrita comigo. A forma como eu começo a minha escrita é sempre um oi, Deus. Então, pode-se até dizer que se chama Cartas para Deus. E foi aí que começou o meu processo de escrever, né? De colocar o que eu sinto no papel, os meus pensamentos, os meus sentimentos. E quando eu retorno para aqueles anos, os anos anteriores, e vejo as coisas que eu escrevia, é muito mágico, porque os problemas que eu tinha naquela época, hoje olhando, são tão pequenos, são tão mínimos, e eu só imagino como aquilo tirava a minha paz, eu não acredito nisso. E foi assim que começou a minha relação com a escrita. Então, tornou-se um hábito, porque eu escrevia praticamente todos os dias. Obviamente que quando a vida estava mais estável, navegando em mares mais calmos, eu não escrevia com tanta frequência, mas eu sempre voltava, naquele diário para escrever. E é algo que eu tenho de hábito até hoje. Então, até hoje, sim, eu escrevo, começo com Oi Deus e conto dos meus sentimentos, dos meus projetos. E eu posso dizer também que a minha relação com a escrita tem um quê de algo profético. E vou te explicar, não tem a ver com religião. É, muitas coisas que eu escrevi, sensações que eu tive, pressentimentos, não sei se é a palavra correta, aconteceram. Ou até mesmo desejos, sabe? Então, eu gostaria muito de tal, e aconteceu. Então, a minha relação com a escrita, ela é muito íntima, muito profunda. Eu sinto que a escrita, ela me aproxima de mim, ela me conecta com o meu ser. Eu também me sinto muito conectada com o divino, com o universo, com a energia. Então, quando eu escrevo, eu não estou aqui. Eu falo que a matéria, o meu corpo, a Raquel, está aqui, mas quando eu escrevo, eu me sinto realmente transportada para um lugar que é o Raquel Land, que é o meu lugar. Então, eu falo. Eu escrevo sobre as coisas que eu sinto de uma forma tão bonita, tão genuína. Então, eu coloco muito verdade nas minhas palavras. Eu me emociono também quando eu falo sobre isso, porque eu passei situações, assim como todos nós, situações muito desafiadoras. E algumas páginas, quando eu as visito, eu vejo que muitas estão marcadas por lágrimas, algumas escritas borradas por lágrimas. Então, eu fico emocionada de lembrar disso novamente, porque eu venci situações que eu achava que não teria solução ou saída. Também tem lágrimas de alegria, de conquistas. Eu lembro quando eu fiz a minha primeira viagem para fora do Brasil, eu fiquei muito emocionada, porque eu nunca, não era algo que eu imaginava que fosse acontecer e aconteceu. Então, foi a realização de um sonho, entre tantos outros sonhos. Então, a minha relação com a escrita, ela me aproxima de mim. Eu me conheço, me reconheço, me descubro, me redescubro, eu me oriento
pela escrita. Então, tem muitos exemplos de dias que eu começo a escrever de uma forma, com um humor, uma situação, e quando eu termino de escrever, eu sou outra pessoa. Onde eu tô mais positiva, mais animada, mais cheia de vida, cheia de planos e projetos. Então, essa é a minha relação com a escrita. Foi assim que começou, é algo que eu mantenho até hoje. E aí eu pensei, por que não transformar isso, que é algo que eu amo tanto, em livro? E, obviamente, né, o meu primeiro livro, ele é mais focado em carreira, em trabalho, né, que se chama Os Primeiros 90 Dias, como construir credibilidade e garantir sucesso na sua carreira. Só que eu tenho muitos outros livros por aí, tenho esboço, tenho um livro já finalizado que nos próximos meses vai ser lançado. E aí, num outro vídeo, eu conto pra vocês o porquê eu parti por esse tema de carreira e mundo corporativo. Não que seja só o único tema que eu vou me aprofundar e trabalhar, mas esse inicialmente é o meu nicho, é o meu foco. E essa então é a minha história com a escrita, a minha relação com a escrita que perdura até os dias de hoje. E posso te dizer que as minhas escritas também são orações, são uma forma de manifestar, né, as coisas que eu acredito, de trazer à existência as coisas que eu quero. E é isso. Muito obrigada por ficar até aqui, escutar um pouquinho da minha história. Espero que de alguma forma isso possa contribuir, possa te inspirar. E se você tem mais interesse em conhecer um pouquinho mais sobre mim, sobre a minha história, eu vou deixar na descrição desse vídeo um link sobre onde você pode me encontrar nas redes sociais. Manda uma mensagem para mim, vamos bater um papo. Eu tô aqui de coração aberto e de mãos livres para todos.